No vídeo anterior dessa série, montamos um fancast da equipe. Agora é a hora dos vilões. Oi, eu sou a Gabi. E os Titãs têm uma galeria de vilões muito boa, apesar da maioria não ser tão famosa. No geral, temos muitas boas opções para colocarmos na trilogia. Sério, eu tinha montado uma listinha com todos os que eu gostaria de ver, e acho que não deu para colocar nem metade deles nos filmes. Antes do fancast, é importante nós termos uma base da história de cada filme, para sabermos quais vilões terão. Eu ainda quero desenvolver mais da história em vídeos posteriores, e eu vou, mas ainda a gente precisa de uma base para esse vídeo. Bom, o primeiro filme obviamente terá que ser a criação da equipe, já que nunca tivemos uma adaptação da origem para o cinema. Aqui eu decidi colocar como vilão principal alguém um pouco mais desconhecido, para sair um pouco de só Slade e Trigon toda hora. Então eu escolhi o Mad Mod. Além disso, nós teremos uma subtrama com o Grant Wilson, filho do Exterminador, um deles, né? Já o segundo filme seria uma adaptação da saga mais famosa da equipe, O Contrato de Judas. Então aqui não tem muito segredo, teremos a Terra e o Slade, mas também como vilão secundário a Madame Rouge, que vai ter uma certa importância na trama, apesar de aparecer menos, que eu vou desenvolver mais em próximos vídeos. E por fim, o terceiro. Não poderia ser outra coisa além de uma luta final épica contra Trigon, que já teria menções sobre ele nos filmes anteriores. Também teríamos uma subtrama para Estelar e a sua irmã, a Estrela Negra. Além disso, a gente até poderia ter uma luta inicial com o Dr. Luz, para introduzir o filme, bem curtinha mesmo, nada muito absurdo. Tipo a luta que o Angel tem contra o Rhino. Essas são as ideias bases que eu tenho para os vilões. Então agora sim, podemos ir para o fancast. Mad Mod. Esse é um vilão tanto quanto desconhecido, mas que eu simplesmente adoro. Conheci ele pelo desenho e inicialmente achava que ele era original de lá, mas depois acabei lendo os quadrinhos com ele também. E pra mim não existe um autor melhor pra ele senão o Rupert Grint. Sim, o Ron. Pro Mad Mod são necessários dois requisitos principais: ser ruivo e ser britânico. E vamos lá, né? Ele atende os dois requisitos. Além disso, ele também é bem famosinho. Acho que nesse caso, como o personagem não é tanto, ele poderia torná-lo mais popular. É um bom ator e convenhamos, ele se parece muito com o personagem. Rupert Grint tem 37 anos atualmente. Estrela Negra. Essa é uma vilã que eu gostava bastante no desenho e percebi que ela era bem diferente quando fui pros quadrinhos. Isso há muitos anos, lá quando eu li as primeiras edições e tudo mais. Só que até hoje eu ainda prefiro a versão do desenho. Acho que a simplicidade no design dela deixa melhor pra mim. Não sei exatamente. Mas enfim, queria escolher alguém que tivesse alguma, mesmo que mínima, semelhança com a atriz da Estelar, que eu escalei, para obviamente fazer mais sentido, já que elas são irmãs. Passei por algumas ideias que não sei se foram lá tão boas. Realmente, essa personagem foi bem complicada. A primeira que eu pensei foi na Sofia Carson, de 32 anos. Mas ela não teria muito a ver com a aparência da Estelar, né? Apesar de que eu acho que pra Estrela Negra faria sentido. Daí eu comecei a procurar uma que parecesse um pouco mais com a Estelar. E eu cheguei na Victoria Pedretti, de 30 anos. Essa eu até que gostei e poderia ficar bom, talvez. Mas uma outra ideia que eu tive também foi na Alexandra Daddario. Acredito que a maioria conheça ela, inclusive. Ela fez Percy Jackson. De novo, uma atriz de Percy Jackson, olha só. Confesso que escolher uma atriz mais velha pra Estelar me trouxe certas complicações. Porque eu precisava que a Estrela Negra fosse mais velha que ela. Então eu acabei escolhendo uma atriz que já não é mais tão jovem. O que não seria bem o ideal, né? Apesar de que, né, a aparência dela nos quadrinhos não parece nem um pouco jovem. Ainda assim, ela não parece ter tanto a idade que tem, o que já é alguma coisa. De qualquer forma, fica aí as minhas 3 opções pra você decidir o que seria melhor, porque nem eu sei. Grant Wilson. Eu particularmente acho esse personagem muito importante pra trajetória do Slade, apesar de infelizmente não aparecer no desenho. Pra ele, eu escolhi um ator que eu gosto muito, o Ross Lynch. Ele tem seus 30 anos atualmente, é cantor, ator e dançarino. Tudo isso e ainda fez um dos filmes mais amados pela Gabizinha de 7 anos, Teen Beach Movie. Alguns devem conhecer ele por esse filme, outros por Austin Alley ou até por Dahmer. Sinceramente, eu não consigo pensar em alguém melhor pra fazer o Grinch. Pra minha tristeza, esse personagem vai aparecer pouco, né? Porque ele morreria logo no primeiro filme. Mas ele vai ser muito importante pro desenvolvimento de outros personagens. Então é isso. Temos o nosso Grant Wilson. Slade Wilson / Exterminador. Facilmente o vilão mais icônico dos Titãs e também uma das maiores criações de Marv Wolfman e George Pérez, ganhando até títulos próprios. Para um vilão chegar nesse nível, não é para qualquer um não, tá? Por isso, nesse caso, precisávamos de um ator consagrado, alguém para carregar na atuação mesmo. Então,
Então, a minha escolha foi o Ethan Hawke, que já foi um baita galã de Hollywood, tá? Ele até fez teste pro Titanic, mas hoje é conhecido como o pai da Robin. Triste. So I was walking down the street with my dad, and someone went, "Whoa, hey!" And my dad turned around and he went, "Sorry, I'm not doing any pictures or photos today." And then like kept walking, and the guy was like, "I don't know who you are, man. I wanted to talk to Robin." And I was like, "Oh boy, it's a big show." Sinceramente, interpretar o Slade não seria um desafio tão grande pra ele. Ia ser insano de bom. A única coisa é que eu não sei se ele aceitaria treinar pra chegar no físico do personagem, porque eu não me lembro de nenhum trabalho que ele tenha precisado fazer isso, então eu não sei se ele faria. Mas, ainda assim, acho que ele é a escolha perfeita pro Exterminador. Sério, você coloca umas fotos lado a lado ali com o personagem, não tem nem como você não achar que é parecido. Madame Rouge. Essa personagem tem um arco muito interessante relacionado à trajetória do Mutano nos quadrinhos, além de ser uma boa ponte entre os Jovens Titãs, Irmandade Negra e Patrulha do Destino, podendo ser o ponto de ligação para vários filmes do universo compartilhado. Para ela, eu fiz questão de escolher uma atriz francesa, porque a própria personagem é, e ela também tem um sotaque bem forte. Talvez queira pedir ajuda a seus amiguinhos. Amiguinhos? Os Jovens Titãs. Você é um membro honorário, não? Então, a atriz selecionada foi a Marion Cotillard, de 50 anos. Ela fez a Talia no Cavaleiro das Trevas Ressurge e A Origem. É uma atriz bem competente e também a cara da Madame Rouge, vocês têm que concordar. Principalmente porque a Madame Rouge precisa dessa visão mais adulta e séria, mas ao mesmo tempo instigante e misteriosa. Eu acho que ela pega bastante essa vibe da personagem. Dr. Luz. Vilão clássico e também é bom pra unir as histórias, já que sua origem vem lá das HQs da Liga. A participação dele não seria tão grande, porque acredito que tenha vilões melhores pra serem o foco, né? Ainda assim, acho legal que tem algumas cenas, porque apesar de ele não ser tão incrível assim, ele é bem famoso até, principalmente por causa do desenho, né? Lá ele ficou muito famoso. O ator escolhido foi o Miles Taylor. Ele tem 39 anos, e esse tem uma lista bem interessante de filmes, tá? Eu pensei nele por causa de Top Gun Maverick, mas ele também fez White Flash, Cães de Guerra e o maravilhoso, ou não, filme do Quarteto Fantástico de 2015. Por isso que eu disse no vídeo anterior que não é porque o ator fez um filme ruim que ele automaticamente vai ser ruim também. E esse cara é a prova cabal disso. Sinceramente, eu acho que não tem ator melhor pro Dr. Luz. Esse nariz mais achatadinho, meio pra baixo, o olho mais caído. Só deixar a barba crescer e boa, temos o nosso Dr. Luz. Trigon. Aposto que todo mundo tava esperando esse, né? Eu tô vendo você aí, espertinho que pulou o vídeo todo. Realmente é o cast mais difícil dos vilões, porque nós temos duas versões desse personagem, ele humano e ele na sua forma real. Inicialmente, eu tava pensando em casts apenas focados na sua forma maligna. Depois, eu acabei lembrando que ele teria uma versão humana e fiz o oposto. Pensava em atores apenas para essa versão. Só tem um que eu acho que serviria para ambas as versões. O único problema é que ele já tá muito marcado por ter feito um outro personagem. Eu tô falando do Jimmy Campbell, o Vecna. Apesar de serem personagens diferentes, é inegável que são meio parecidos. E isso é uma faca de dois gumes. Porque ao mesmo tempo que dá mais segurança de que o ator vai se sair bem no papel, também pode gerar muita comparação, ou ser mais do mesmo também, o Vecna da DC. Mas eu não podia deixar ele de fora, porque o Jimmy tem tudo pra ser o Trigon. Ele é bonito, tem uma aparência próxima da versão humana, atua pra caramba, tem experiência com esse tipo de papel e ainda consegue enxergar na voz grave que o Trigon precisa. Sabia que a voz do Vecna foi feita sem efeitos? É 100% a voz do ator ali. To become the predator I was always born to be. Então ele seria a escolha ideal, porém tem esse empecilho de parecer mais do mesmo. Daí eu tava conversando com o Blue e ele me falou do Michael C. Hall, o Dexter. E olha, achei uma ótima ideia, só que atualmente ele não tem mais a idade ideal pro papel. Então, uma coisa que poderia funcionar é colocar ele pra fazer a forma real do Trigon e o ator da nova série do Dexter, o Patrick Gibson, para a forma humana. Assim teria até uma ref pra Dexter, né? Você pega algumas cenas do Patrick Gibson, realmente ele tem umas caras e bocas que parecem muito com o Trigon humano. Enfim, esses foram os fancasts, espero que tenham gostado. Se quiserem acompanhar mais dessa saga, o link da playlist dela vai estar na descrição. É isso, obrigado por me assistirem até aqui e... Titãs, atacar!